Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Rebelde, a nova série da Netflix que chegou aí no catálogo nessa quarta-feira, dia 5. Eu já tinha feito um vídeo sem spoilers aqui no canal, que eu tinha assistido aos 2 primeiros episódios e também teve a entrevista com a Gi, então assistam, vou deixar o link aqui na descrição, no card também. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar com spoilers da série, o que eu achei, foi uma boa primeira temporada, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E esse é o primeiro vídeo de 2022, então seja muito bem-vindo se você é novo por aqui, tem espaço pra mais gente. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou o canal aqui até agora, tô muito feliz de reencontrar vocês esse ano e vamos fazer muito vídeo, falar muito sobre as séries e os filmes. Nessa versão da série da Netflix, a gente é ambientado no mesmo universo da novela mexicana, então a gente tem até personagens que são conectados, como Luca Colucci, que é da família Colucci, que veio aí da icônica Mia Colucci, mas também a gente tem a Jana, que é filha da Pilar. Ela já tinha aparecido no trailer muito brevemente, mas aqui na série, assistindo, a gente teve a confirmação que ela era filha da Pilar. Enfim, e aí essa nova geração vai pra Elite Way School com o sonho de ter uma grande carreira musical, e a gente vê como a escola também carrega o legado que foi a RBD, mas em meio disso eles também precisam enfrentar a seita e descobrir quem que são os membros que estão atrapalhando tanto os calouros nesse primeiro ano. Bom, gente, como eu falei no meu vídeo sem spoilers, o contato com Rebelde começou muito cedo. Eu tinha 11 anos, agora eu tô com 29. Eu não cheguei a ter contato com a novela brasileira, mas eu simplesmente amava o universo que tinha sido construído em Rebelde, e eu tenho total compreensão que essa série agora da Netflix é para uma nova geração. Apesar de ser uma série que ela traz aí vários elementos antigos, até porque, como eu falei, né, na introdução, a gente tem o mesmo ambiente. Então, RBD existiu, Mia Colucci existe, mas mesmo que a série utilize desses elementos, e utiliza bastante aí, principalmente para finalização da série, ainda assim tem uma história que trilha o seu próprio caminho, e a gente vê isso conforme vai acompanhando a construção desses personagens. Houveram até algumas pequenas comparações, né? Muita gente falou que a Jana seria a nova Mia Colucci, e eu consigo ver diferenças muito claras, apesar dela ser tipo a patricinha, né, da galera do momento aí, e também das pessoas seguirem ela de certa forma, pelo menos como foi desenvolvido ao longo aí da temporada. Mas ainda assim, como eu falei, consigo ver claras diferenças. Eu acho que todos os personagens, eles são construídos de forma muito diferente. Por exemplo, a Emília, ela não é a nova Roberta, ou a Andy no caso. Cada um tem as suas personalidades, características, e eu gostei de como elas foram construídas, a ponto até de sentir falta de algumas construções. E aí agora eu vou falar um pouquinho de cada um, como que eu senti, como que foi ao longo da temporada, e aí eu vou frisando, pontuando essas coisas que eu quero falar sobre a série, que eu senti falta, e também trazer de volta algumas coisas que eu já tinha falado no meu vídeo sem spoilers e falar aqui com mais aprofundamento. Eu gostei muito de como eles distribuíram o desenvolvimento de cada um desses personagens, apesar de achar que alguns personagens destoaram um pouquinho mais, são personagens mais secundários, até aí tudo bem, mas eu preciso dizer que eu fui muito surpreendida pela Emília e pela MJ. Por quê? Vou começar falando sobre a Emília, porque é a nossa brasileira no elenco, maravilhosa, mas porque eu achei que ela ia ter um direcionamento diferente, principalmente depois do papo que eu tive com a Gi aqui no canal, porque ela falou sobre a Emília fazer as coisas dela pela motivação da música, que a música é o mais importante, e eu senti que a personagem, ela teve um arco de redenção muito interessante da gente acompanhar aí na primeira temporada, porque ela realmente começou bem má, né, ela apresentava ali a escola, ela era veterana, então ela até caçoa dos calouros às vezes em alguns momentos, mas a gente, conforme vai vendo ela se relacionando com a Andy, a gente conhece mais do coração dela, e o coração dela é muito bom, e eu falo que ela surpreendeu muito porque no momento mais importante, mesmo ela sendo uma banda finalista ali, ela deixou o sonho dela de lado por não concordar com toda a trajetória do que aconteceu ali. Eu até achei que ela ia entrar na banda dos calouros, né? Principalmente no momento que ela trocou ali com a MJ, mas eu gostei muito. Eu achei que no final das contas todas as motivações dela faziam sentido, enquanto ela estava acreditando muito naquilo, ela estava fazendo as coisas que eram necessárias para ela ser a melhor banda. Ela tem uma discussão de ética muito interessante, porque ela fala inicialmente muito sobre a importância de ter certos contatos, como é importante ela estar ali com o Sebas, mas ela também entende que mesmo quando você tem o poder ali, que o que importa no final das contas é realmente vencer pelo seu talento e não
não pelas falcatruas como o Sebas fazia. Apesar deles serem super talentosos, deles bem provavelmente terem grandes chances de vencer aí, porque as apresentações deles estavam bem bonitas, mas foi uma personagem que surpreendeu bastante. Eu achei que ela realmente iria até o fim pra conseguir o que ela queria, porque ela vinha mais com esse arco de vilania e no final não foi o que aconteceu, surpreendeu e muito. E eu também preciso falar um negócio sobre a Gi especificamente, não sobre a personagem dela, é que eu achei muito interessante porque na entrevista aqui pro canal, ela falou que ela aprendeu espanhol pra fazer a série, e eu senti que assim, tá muito bem, sabe? Inclusive cantando. É óbvio também que a nossa geração amava Rebelde, então a gente sabe de cor e salteado, né, as letras, mas numa forma geral, principalmente quando ela precisava falar, né, em espanhol, eu achei que ela dominou muito bem, e eu não sei se eu teria essa capacidade de aprender tão rápido uma língua, sabe? E ser tão fluido da forma que ela conseguiu ali. Sério, eu realmente fiquei muito impressionada. Agora, a outra que me surpreendeu, que eu tinha falado, foi a MJ, porque eu confesso que eu comecei não gostando tanto dela. Eu achei ela realmente muito emocionada, principalmente com relação ao Esteban, que ela ficou totalmente apaixonada só dele praticamente ter dado o oi pra ela. Tudo bem que é bem compreensível nessa idade, mas ao mesmo tempo eu senti que isso foi uma agilidade pro roteiro para que algumas coisas acontecessem, principalmente com relação a ela, o Esteban e também a Jana, e a relação dela com a banda de uma forma geral depois, né, porque a partir do momento que ela ia ficando um pouco mais enfurecida com a Jana, ela também se afastava e questionava mais, né, porque as pessoas faziam as coisas que a Jana queria. Então ela foi uma personagem que pra mim cresceu muito, porque ela entendeu a importância dela, mesmo que ela tenha ido ali pro Sebas. Eu preciso falar que inclusive eu gostei muito, não óbvio dela ter saído da banda, eu acredito que em algum momento ela pode retornar, porque a gente vê que ela fica sentida ali, que a apresentação deles foi um arraso e tudo mais, mas também porque a música, de uma forma geral, falava muito sobre o momento daqueles dois personagens. Então eu senti que encaixou perfeitamente, eu achei muito bonita a música, e aí eu já falo, eu queria ter visto mais músicas originais, porque a gente via algumas pitadinhas ao longo da temporada, e a gente realmente ouviu por inteiro, se eu não me engano, 2 músicas novas. E apesar de eu amar que eles trouxeram as músicas antigas em novas versões atualizadas, que incluía às vezes um rap com o Dixon ali, eu achei isso muito legal. Inclusive, esse é um ponto super positivo sobre essa temporada, de como eles atualizaram algumas coisas também nas músicas, mas eu preciso dizer que eu preferia ter visto menos das músicas antigas e visto mais das novas, até para estabelecer muito forte alguma nova e fazer com que essa nova geração se estabeleça como foi a antiga RBD. Eu acho super válido que a gente tenha momentos de nostalgia, de homenagem, mas eu senti que às vezes a nova geração perdia o foco, então eu queria ver mais das músicas deles. Outra coisa que inclusive eu senti que se perdeu, mas eu também nem sei se era a intenção ser um recurso pra a temporada de uma forma geral, é que lá no meu vídeo sem spoilers, inclusive, eu tinha até falado, eu gostei muito que eles traziam musicalidade pra alguns momentos. Então, por exemplo, quando eles estavam lá limpando a sala que pegou fogo, eles faziam tipo um batuque assim, com a vassoura, com um rodo, etc, e trazia musicalidade, e eu achei que isso seria perpetuado ao longo da temporada. Não aconteceu, mas aí é uma expectativa que eu criei, não é uma problemática da série, mas teria sido legal ver ao longo da temporada, de uma forma geral, da música não ser só ali a que eles cantavam, mas também nos momentos que estavam com eles. Inclusive a gente tem muitos momentos que é só piano, né, eu acho muito bonito, a gente consegue ver que são músicas que ainda vão se desenvolver mais e que vão ser marcantes, são músicas que estão sendo construídas aí para futuras temporadas, e isso é muito legal. Mas enfim, aí voltando a MJ, ela foi uma personagem que eu aprendi a gostar muito, então ela me surpreendeu, eu gostei da reviravolta dela, desse arco dela ter que se provar para os pais dentro de uma família tão tradicional, né, que não queria que ela tivesse ali no colégio, e esse ser o sonho dela, e dos pais aceitarem que ela respeitava eles, mas que ela gostava de coisas diferentes. Então é um arco que tem muito potencial, e ela, gente, artisticamente falando, né, ela cantando, é realmente muito impressionante, assim como a Jana. Gostei muito da Jana também cantando, mas eu confesso que, diferente da MJ, o arco da Jana foi um que eu comecei muito interessada e pra mim depois acabou
não se perdendo, não é isso, porque eu acho que faz sentido também as motivações dela, mas eu fui perdendo interesse porque os outros arcos estavam mais interessantes, sabe? Porque ela acabou caindo muito no padrão, né, da briga ali entre namorados e dela meio que querer se vingar do ex. Preciso dizer, inclusive, que me incomodou muito como chamavam ela de louca frequentemente e queriam acentuar isso nela, mas eu preciso dizer que eu gostei muito enquanto ela precisava se provar, enquanto o arco falava muito mais sobre ela, porque tinha todo esse background, né, dela ter família que já era famosa, então muito da fama dela estava associado a isso e não porque ela realmente tinha talento, e aí a gente vê que ela de fato tem talento. Então eu gostei muito desse arco dela ter que se provar, inclusive eu acho que foi por isso que me perdeu, né, porque depois foi muito mais pra toda essa questão da seita e com relação aos relacionamentos dela, não era tanto sobre ela mais. Agora, outra personagem que eu não posso deixar de falar também é a Andy. Gente, eu simplesmente amei essa personagem, porque ela é uma personagem que, apesar de sentir que ela não foi tão explorada, ela é muito easygoing. Ela sabe muito o que ela quer, e quando tem aquela revelação do porquê eles são amigos, ela é a única que não tem algo muito nebuloso que ela tá escondendo. Ela tava escondendo o relacionamento dela com a Emília, mas muito mais por uma questão da Emília do que dela mesmo, senão ela já teria mostrado pro colégio inteiro. Inclusive, temos que falar sobre a cena que a Emília assume ela pro colégio todo, que foi maravilhosa. Mas eu queria ter visto mais da relação dela com os pais, porque a gente viu ali no início que realmente ela não se dava bem com o pai, então ela me deu uma sensação de quero saber mais dela, e ela não foi tão explorada, apesar de ser já uma personagem totalmente gostável, porque eles trazem uma personalidade muito forte pra ela. Então, ela é uma personagem que realmente você quer saber mais, quer ver mais. Assim como o Dixon, apesar que o Dixon ele já tem um background maior, né, que traz ali com a família, do porquê ele escondia. Também ele traz toda essa questão do rap, que eu achei que atualizou muito bem, principalmente algumas músicas. Gostei de como eles trouxeram isso. E eu gostei muito de como ele foi criando o interesse aos poucos pela MJ, de como ele foi demonstrando preocupação conforme ela ia se envolvendo mais nessa história da seita, muito para ajudar a Jana também. Então eu achei que foi muito genuíno. Eu acho que é um romance que pode ser explorado ainda muito forte. Então eu gostei muito de como eles começaram a construir essa relação. E falando da relação de todos de uma forma geral, né? Eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers que toda a questão da banda, como se formava, parecia que era meio do nada, mas eu gostei muito que eles discutiram isso, de tipo, será que a gente seria amigo mesmo se a gente não fizesse parte da banda? E de fato foi algo meio ali pela necessidade, mas eles foram aprendendo a se gostar. Então eu gostei muito desse movimento, como foi algo que, mesmo que pareceu precipitado, ao mesmo tempo eles foram aprendendo a se gostar e criando mais intimidade, diferente do que tinha sido na novela, né? Que a banda, de uma forma geral, mesmo que a Mia ainda tinha algumas coisinhas ali com o Miguel que ela não gostava tanto dele, mas já tinha faíscas, né, e tudo mais, ou até mesmo da relação dela com a Roberta, ainda assim a banda ela veio depois de um tempo. Então eu gostei de como foi feito esse movimento aqui, fez sentido, e gostei mais ainda que eles discutiram sobre isso também. E óbvio que eu não podia deixar de falar do Sebas, que ele não faz parte da banda aí, mas eu acho que ele é um personagem que ainda pode ser muito desenvolvido, principalmente com as questões da família dele e toda essa super proteção que ele tem, principalmente pela parte de não punição, e isso também diz muito sobre as atitudes que ele tem, apesar de, assim, né, a gente saber que muitas das coisas que ele fez foram detestáveis, principalmente a forma que ele tratava a Jana enquanto eles namoravam, a mesma coisa ali com a Emília na relação. A gente vê que ele tem muito de querer estar no controle, assim, mas eu acho que ele acaba sendo um personagem que tem questões não compreendidas ainda dentro dele. Por isso que eu também gosto tanto da virada da MJ com ele, porque ao mesmo tempo de achar que ele pode estar meio que brincando com ela, dele até falar que gosta dela e tudo mais, eu acho que ela também pode ser um bom vínculo para fazer com que o grupo aceite ele de certa forma, talvez explorar algum aspecto dele precisar ser o melhor porque a família pede muito dele, algo bem similar ao que aconteceu com o Luca, inclusive, né? O Luca, ele é um personagem que eu preciso dizer que eu gosto dele, mas eu senti ele meio over em alguns momentos, mas ao mesmo tempo a Jana traz aquele diálogo com ele, né, falando que
ele não precisava ser o vilão, que ele fazia questão de se tornar o vilão, então eu acho que eles podem explorar uma leveza maior nesse personagem ainda. Ao mesmo tempo, a gente também consegue entender a motivação dele muito pela relação que o pai tem com ele, todo o histórico da família, de uma forma geral, mas ele é um personagem que a gente consegue dar boas risadas e que no final das contas acaba falando umas verdades necessárias, então ele também acaba sendo um bom ponto de partida para ter algumas viradas que são importantes, e eu acho muito legal também que, mesmo ele fazendo parte da banda, ele também traga todo o envolvimento com a seita, dele ser um novo membro, né, e do porquê ele ser o escolhido, e também da gente entender as atitudes dele, mesmo que depois ele volte atrás. Eu só acho que eles podiam ter feito o ponto de virada realmente quando ele queria mandar aquela mensagem pra Jana, e talvez ter entrado realmente ali na seita só pra desmascarar ele, sabe? Enfim, vamos começar falando sobre o Esteban, porque ele foi um dos personagens que eu senti que teve muitas camadas aí. Ele veio como esse bolsista e tem todo esse mistério, né, envolto da mãe dele, e a gente acaba descobrindo que no final das contas ele é meio Colucci. Que loucura! Eu jamais iria imaginar isso, tendo em vista o início da temporada. Esse é um dos arcos que eu acho que ainda tem muito a ser explorado aí, inclusive da forma que a série finalizou, é o que mais deixa a ponta solta, né? Inclusive de como o pai biológico vai entrar em contato com ele, se vai entrar, como que vai, e o motivo da mãe ter abandonado ele. Isso são coisas que ainda precisam ser respondidas, mas eu gostei muito como a história dele acabou conectando mais todo o grupo ali de uma forma geral, né? Porque acabava que ele era tipo um Miguel, vamos colocar dessa forma. Eu nem quero ficar entrando muito em comparação aqui com a novela e com os personagens de agora, porque como eu falei, eu acho que eles são bem diferentes, mas ele vinha como o outsider, né, de toda a situação. E eu gostei que ele tá muito mais inserido do que aparenta de primeiro momento. Também gostei muito da relação dele com a Jana, achei que fez total sentido a forma como aconteceu, foi tudo um clique, diferente do que eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers. Lembra que eu tinha falado assim, eu achei que aconteceu muito rápido ou a personagem era muito emocionada? Então, na realidade eu tava me referindo a MJ, como ela se sentiu com o Esteban. Eu não acho problemático ela achar ele uma gracinha ou coisa assim, mas ela ficou muito apaixonada a ponto de mexer um pouquinho da relação dela com a Jana, né? Ou até a mesma forma que ela via a Jana. E eu senti que faltou aprofundamento nisso. Mesmo que eu super entenda que esses crushes acontecem muito do nada, eu ainda assim senti que faltou algum aprofundamento, e eu falo isso porque eu senti que em vários momentos aconteceu isso ao longo da série, não só aqui, até mesmo em alguns diálogos, né? Por exemplo, eu tava falando do Esteban, tinha alguns diálogos entre ele e o Luca em toda essa questão da descoberta do passado e da mãe dele que pareciam acontecer do nada, então eu tive alguns pequenos incômodos enquanto eu tava assistindo a série, e isso é muito interessante porque quando a gente chega ali nos primeiros episódios, né, tudo é explicado de forma muito simples. Por exemplo, os personagens, quem tem mais foco ali no início é a Jana e o Luca, muito também porque eles vêm de origem de personagens que já eram conhecidos na novela mexicana, né? O Luca, ele é um Colucci e a Jana, ela é filha da Pilar, mas também porque eles acabam sendo grandes protagonistas aí da temporada, e depois a gente vê que a apresentação de cada um deles é bem básica, mas dá pra você completamente entender, inclusive, como que é a relação deles com os pais. Então, por exemplo, a MJ, a gente sabe que ela tá escondendo coisa dos pais, que eles são muito religiosos e que eles não concordariam com que ela realmente fosse. Você também consegue entender logo de cara que o Dixon, ele tá escondendo algo, assim como a gente consegue entender a relação da Andy com os pais. Isso foi uma coisa que eu senti muita falta. A gente não sabe muito mais sobre a relação dela com os pais ao longo da temporada. Inclusive, tem até um momento que eu acho interessante em uma conversa que ela tem com a Emília, e a Emília também parece ter uma problemática com o pai dela. Então isso também poderia ser um vínculo entre elas, sabe? Que poderia ter sido explorado ali em algum momento. E aí é isso que eu volto a falar. Eu senti que em vários momentos a gente tava super só na primeira camada, que eles precisavam resolver algumas coisas, mas que eles não estavam realmente se aprofundando ou desenvolvendo pontos que aqueles personagens tinham. Porque eu acho que de uma forma geral essa primeira temporada quis trazer muita coisa, ou resolveria talvez trazendo
trazendo mais episódios ou talvez trabalhando com algumas coisas em segundo plano, como é o caso da seita. Por exemplo, na novela antiga, né, a seita, ela era explorada desde o início, mas era algo que não tinha um foco tão grande. E eu acho que teria sido bem interessante se fosse aqui também, apesar de que o que eu sinto também é que eles queriam já terminar com esse negócio de seita logo na primeira temporada, pra não ser algo que perpetue aí, ou também pode ser uma ponta solta, principalmente que o Sebas ficou ali, então eles podem explorar mais uma nova seita, mas de uma forma geral, teria sido muito bacana se essa primeira temporada, inclusive, tivesse trazido mais da relação desses adolescentes com os pais deles, que acabariam trazendo o background e a gente compreenderia muito mais algumas situações, como o próprio Sebas, né? A gente podia ter, por exemplo, uma exploração ali de por que ele faz parte da seita, já que ele, pode ser o filho da futura presidente do México, né? Porque a seita tinha todo um lance de ir atrás dos bolsistas, era uma questão que discutia bastante as relações sociais diferentes que tinham ali na Elite Way School. Isso é algo que vem com a Emília bastante, principalmente porque ela deixa bem claro que ela não é nenhuma dessas riquinhas do colégio. Então, o que eu senti de uma forma geral dessa primeira temporada de Rebelde é que eles tinham muitas coisas para resolver nessa primeira temporada e algumas não foram tão aprofundadas. Então, para mim, eu sinto uma problemática narrativa, porque não só essa questão do aprofundamento de alguns personagens, mas eu também senti alguns cortes um pouco secos. Tinha algumas cenas que a forma que iniciavam não fazia muito sentido, como eu tinha falado, né? Alguns diálogos, por exemplo, entre personagens, ou até mesmo certo posicionamento de personagem em cena. Por exemplo, tem um momento lá que eles estão na cafeteria e tudo mais, e a MJ, ela fala que vai sair e ela fica meio dispersa ali na cena, sabe? E isso é um negócio que acontece ao longo da temporada de uma forma geral. Na minha análise sem spoilers, eu já tinha falado que eu tinha sentido que a temporada, ela tinha algumas coisas meio duras, né? Tanto que eu tinha até comentado que eu gostava muito mais de algumas cenas que eram noturnas do que na claridade. E no final das contas, eu sinto dureza em algumas outras coisas da produção também. Agora, uma coisa que eu preciso dizer é que isso é muito mais uma questão técnica sobre a série do que sobre os personagens em si, porque eu senti que os atores, eles estavam todos muito bem de uma forma geral, eles conseguiam transmitir aquela conexão, a gente consegue sentir que é verdadeiro ali, mas de uma forma geral eu senti uma falta de aprofundamento nesse background dos personagens, nesse sentimento dos personagens. E isso é muito mais técnico do que dos atores ou de uma atuação em si. Enfim, mas de uma forma geral eu gostei de como eles exploraram esses personagens. Eu senti falta de algumas pequenas coisas, mas eu preciso dizer que pra mim essa primeira temporada ela tem alguns desfalques de roteiro e montagem que acabam atrapalhando um pouquinho na narrativa e direcionamento de algumas coisas. É aquilo, como eu falei, de uma forma geral, essa Rebelde da Netflix é totalmente para uma nova geração. Eu não acho que é uma série que comunica tanto comigo, apesar de ficar trazendo questões da novela antiga que são nostálgicas sim, mas ao mesmo tempo eu queria ver mais de aspectos dessa nova geração. Então, quando eles retornavam muito às músicas da antiga RBD, eu queria ver muito mais as músicas novas, tanto que as músicas novas são incríveis, as que a gente teve mais destaque são muito bonitas. Gostei muito, inclusive, de como eles atualizaram a linguagem de uma forma geral, tanto nos personagens, a forma que eles se vestiam, os uniformes, tudo tá muito bonito. A forma que eles se caracterizaram foi algo que eu tinha falado já no meu vídeo sem spoilers, que da mesma forma que atualiza a geração, atualiza também no estilo. Então, muito dos uniformes que a gente vê tem a característica de cada um daqueles personagens que é construída logo no início da série. Isso é um ponto muito forte e gostei muito, porque a gente consegue ver exatamente o que é daquele personagem, como por exemplo a Jana usando aquela bolsinha, né, pra fazer a cintura, ou como um cinto, né, pro casaco que é grandão, ou a própria Emília, né, com os sapatos dela coloridos e plataformas, são muito bonitos, ou ela também tem um aspecto mais colorido. Eu gostei muito de como eles trouxeram muito forte essas características desses alunos e como reafirma mais ainda a personalidade deles. A série, ela finaliza muito bem de uma forma geral, apesar de achar meio lame, assim, que eles colocaram o nome da banda sem nome, porque eles se tornariam Rebelde. Acho que podia ter dado um outro nome, algo que talvez
talvez remetesse de certa forma. E eu acho que eles trazem forte toda essa mensagem sobre não seguir as regras, principalmente quando elas são erradas. Então, eles falam muito, né, sobre não se calarem. Isso é muito importante, principalmente quando a gente tá falando de questões sociais que são inseridas ali, como simplesmente o Sebas, ele poderia sair impune simplesmente pelo nome que ele tem. Então, eu acho que é uma mensagem muito forte e vem no momento aí da revelação do nome. Então, eu acho que tem impacto, sim. Então, numa forma geral, eu sinto que essa primeira temporada, ela tem potencial, mas eles precisam trabalhar melhor algumas coisas, precisam aprofundar mais esse background dos personagens, principalmente com relação às famílias, como, por exemplo, em personagens que eu senti mais falta, como foi a Andy, também um pouco mais do Dixon. São personagens que acabam ficando mais no diálogo, explicando sobre a história deles. A gente não vê tanto a relação, nem que fosse uma ligação, sabe, para os pais, de uma forma geral. Acho que eles precisam refinar algumas coisinhas de roteiro para uma segunda temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa nova Rebelde? E o que vocês acharam dos personagens e qual foi seu favorito? E o que você menos gostou também? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!